No início dos anos 80, eu comprei um apartamento na cidade de São Bernardo do Campo e logo após, a minha esposa, meus 2 filhos e eu nos mudamos imediatamente para lá. Durante os primeiros meses, não percebemos nada de anormal no apartamento. No entanto, em um certo dia algo começou a mudar. Em uma madrugada, eu estava sem sono e me levantei para ir até a cozinha tomar um copo d'água. No caminho de volta para o quarto, ouvi barulhos no corredor. Parei um pouco na sala e fiquei escutando os ruídos. De repente, o barulho parou e pareceu que parou em frente da porta do meu apartamento. Eu fiquei pensando comigo, quem estaria ali àquela hora, já que era de madrugada? E quando eu olhei no relógio, já eram mais de 3 horas da manhã. Eu cheguei a pensar em abrir a porta e ver quem estava ali, mas talvez fosse algum outro morador chegando ou saindo naquela hora. Então eu acabei ficando ali por um tempo, tentando ver alguma coisa. Pouco tempo depois, então eu me dirigi para o quarto, mas antes que eu pudesse entrar, alguém bateu na porta. Eu voltei novamente e mesmo sem acender a luz da sala eu perguntei, quem está aí? E a pessoa lá fora, com uma voz feminina, respondeu, Roberto? Então eu disse, sou eu, quem é você? E mais uma vez a pessoa disse, Roberto? Era uma noite muito quente e naquele momento eu estava usando apenas uma cueca. Então eu fui até o quarto, peguei o short do meu pijama e também a blusa e decidi me dirigir até a porta da sala para atender quem estava chamando. Nesse momento a minha esposa ouviu o barulho que eu estava fazendo no quarto. Ela se levantou e foi atrás de mim. Ela chegou até a sala e perguntou o que eu iria fazer. Eu disse a ela que eu iria abrir a porta, porque tinha uma pessoa me chamando lá fora. Então ela falou, cuidado, Roberto, você já viu que horas são? Já é de madrugada, seja prudente. E mesmo indo contra as palavras da minha esposa, eu abri a porta um pouquinho só, deixando apenas uma fresta, e perguntei novamente, quem está aí fora? E não houve resposta. Esperei alguns segundos e perguntei novamente se havia alguém lá fora querendo falar comigo. E novamente, o silêncio havia tomado conta daquele lugar. E com muito cuidado e com muita curiosidade, eu fui abrindo a porta bem devagarzinho, até que eu abri a porta por completo e assim eu olhei no corredor. E para minha surpresa, não havia ninguém. Então, eu saí do meu apartamento e até caminhei um pouco até onde estavam as escadas daquele andar, mas não havia ninguém ali. Eu pensei comigo, se realmente houvesse alguém ali, parado em frente à porta do meu apartamento, com certeza ela teria saído rapidamente daquele lugar ou havia entrado em algum outro apartamento próximo ao meu. Eu fiquei com essa curiosidade e uma dúvida havia pairado em minha mente. Onde essa mulher se meteu? Eu queria saber quem era aquela pessoa que estava me chamando. Era uma mulher e ela mencionou o meu nome, que eu comentei com a minha esposa. Ela disse que poderia ser algum outro Roberto. Eles estavam parados ali e alguém chamou por ele. Bom, nós não conhecemos todos os moradores daquele prédio, então fiquei pensando que talvez a minha esposa estivesse certa e fosse um outro morador que estava no corredor e alguma outra mulher acabou o chamando pelo nome e fez uma confusão em minha mente. Os dias foram se passando e eu continuava pensando naquela situação. Será que era um outro Roberto? Algum outro morador que tinha o mesmo nome que eu naquele prédio? O que eu fiz foi ir até a portaria e perguntar ao funcionário se ele conhecia algum outro Roberto além de mim naquele prédio. Ele disse que não, e que eu era o único Roberto que morava ali. Essa resposta me deixou um pouco preocupado, até mesmo com calafrios, e naquele momento em que eu vi a resposta do porteiro me deixou completamente aflito.
Eu comentei com ele o que aconteceu e, para me acalmar, ele disse: talvez seja alguém querendo brincar com você, Roberto. Alguém que passou em frente à sua porta e viu que você estava acordado e acabou tentando te assustar. Eu pensei direitinho e realmente o porteiro tinha razão. Talvez seja isso mesmo. O incrível e curioso ao mesmo tempo é que eu não tinha muitas amizades naquele lugar, e as pessoas com quem conversava certamente não fariam esse tipo de brincadeira. Então eu comecei a ficar incomodado com toda aquela situação. Eu fui até o meu vizinho do apartamento em frente ao meu e perguntei se ele sabia de alguma coisa. Ele disse que nunca ouviu nada, e aquilo me deixou ainda mais estressado. Então eu falei com a minha esposa: olha, eu vou pegar essa pessoa que está fazendo isso comigo, pois ela está tentando me assustar. Eu vou acabar com a alegria dela, e você vai ver, pode esperar. Então naquela noite, eu peguei uma cadeira e saí do meu apartamento. Andei pelo corredor até o final, encostei a cadeira na parede e fiquei sentado. Eu pensei comigo: vou passar a madrugada toda aqui nesse lugar, até pegar essa pessoa que está fazendo essa brincadeira sem graça. Eu estava bem aborrecido e na hora eu fiquei pensando: se eu pego essa pessoa, ela vai ver uma coisa comigo. Eu acabei me sentando na cadeira e ficando por lá um bom tempo. As horas foram se passando e não havia mais movimento algum, apenas a luz do corredor onde eu estava permanecia acesa. Já estava cansado, era mais de 3 horas da manhã e o sono já estava me dominando. Quando foi de repente, a luz do corredor se apagou sozinha e eu comecei a pensar: quem teria sido que fez isso? Como isso aconteceu? Pois eu não vi ninguém passar por aqui. Eu fiquei em pé no escuro, olhando em direção à porta do meu apartamento para ver se alguém aparecia ali na frente. Talvez essa fosse a hora no qual eu iria descobrir quem estaria pregando essa peça para mim. Ao passar alguns segundos apenas, eu notei que uma pessoa estava se movimentando, se aproximando do meu apartamento ou vindo em minha direção. Eu não sabia ao certo para onde aquela pessoa estava indo. Era um vulto, mas pela semelhança, parecia ser uma mulher. Ela estava usando um vestido branco, e eu percebi isso muito bem. Ela se aproximou um pouco mais e parou em frente à porta do meu apartamento. Foi então que ela chamou pelo meu nome: Roberto? Ô Roberto, você está aí? Novamente, naquele momento, o meu sangue ferveu e eu saí correndo do canto onde eu estava. Ainda no corredor escuro, eu acabei me aproximando da mulher e disse: ah, então é você que está tentando me passar um trote? Olha só, isso não tem graça, é melhor parar com isso. Eu preciso dormir, eu trabalho no dia seguinte. E para minha surpresa e grande susto, aquela mulher olhou bem nos meus olhos e disse: você não é o Roberto. Você não é o Roberto. Você não é o Roberto. E em seguida ela deu um grito horrível. A luz se acendeu e a mulher desapareceu bem na minha frente. Eu não sei se eu caí e bati a cabeça. Eu só me lembro que a minha mulher abriu a porta e depois veio me ajudar, preocupada com o que tinha acontecido comigo. No dia seguinte, os meus vizinhos vieram conversar comigo e nós falamos tudo sobre o que estava acontecendo. Contamos desde o início sobre as perturbações no qual eu estava passando ali com aquela pessoa chamando pelo meu nome. Foi aí que eles me contaram uma história sobre o apartamento no qual estávamos morando, pois havia uma jovem que era noiva de um tal de Roberto, mas ele desistiu de se casar com ela. Infelizmente, essa mulher acabou cometendo suicídio. Talvez seja até o espírito dela que esteja batendo na sua porta, procurando pelo seu antigo amor. Após aquela noite, isso nunca mais se repetiu e nós conseguimos dormir tranquilamente.